Ok, meus irmãos, vamos nós. Marcos 15, versículo 1, se você puder abrir, abra sua Bíblia aí, acompanha, tome suas notas e vamos lá. Mateus, é com você, hein? Logo pela manhã, lembrando que agora, Marcos 15, já é a sexta-feira pela manhã, né? A quinta-feira, como a gente viu ontem, a gente já entrou na sexta-feira. Volta aí só um pouquinho a tua Bíblia, 14 e 17, só para salientar isso aí, destacar, né? 14 e 17 é o final da tarde, é o final da quinta-feira. 14 e 22 já é a noite de sexta, lembrando daquela forma que o judeu contava as horas, contava os dias, né? Então, quando virou às 18 horas, eles já estão na sexta, já estão na noite, e essa noite já é sexta-feira, tá bom? Então, no capítulo 14, 22, já é noite, sexta-feira. E ao longo da noite de sexta-feira, então, acontece a ceia, Pedro é avisado, Jesus vai para o Getsemane, Jesus é preso, os discípulos o abandonam, ele é levado para o Sinédrio, ele já passa pela primeira ocasião de julgamento formal, pelo momento de inspeção. Esse é o segundo momento. Primeiro momento de inspeção para ver se havia nele alguma falha, algum pecado, algum detalhe. Esse primeiro momento de inspeção acontece lá nos capítulos 11 e 12. Aqui é o primeiro momento formal, tá bom? Primeiro momento de julgamento formal, no Sinédrio, na alta cúpula religiosa de Israel. Pedro, ele é, de fato, sentenciado pelo Sinédrio, porque o sumo sacerdote pergunta para ele se ele é o Cristo, filho do Deus bendito, e ele que passou, o Senhor Jesus que passou o evangelho, por todo o evangelho. Eu respondo no final, vai deixando pergunta aí. Jesus que passou o evangelho todo pedindo silêncio, agora ele mesmo, de maneira ousada, corajosa, convicta, salvadora, ele confirma: eu sou o Cristo, filho do Deus bendito, né? E aí o sacerdote se indigna com essa afirmação, e então ele diz que acharam o motivo da morte, né? Acharam o motivo para ele ser julgado e condenado, e o versículo 65 diz que já começaram a cuspir, cobriram-lhe o rosto, deram-lhe murros, e chacotando dele, né, desdenhando dele, diziam, profetiza agora, ou seja, adivinha, diga aí quem te bateu sem você estar percebendo, e o capítulo se encerra, né, a madrugada se encerra com a narrativa aí da negativa de Pedro, negativa 3 vezes de Pedro. Agora a gente vai para o capítulo 15, que começa assim. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, toda a alta cúpula, todo, em termos de julgamento, de justiça, né, todo o STF religioso de Jerusalém, né, o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Bom, antes de nós irmos adiante, deixe-me explicar algumas questões já. Por que é que os escribas, os principais sacerdotes e todo o sinédrio já não fizeram o seguinte: ei, já que ele é o cara que vai morrer, afinal de contas nós já encontramos nele o motivo de morte, né? Ele está falando que é filho de Deus, e esse é o motivo suficiente para matá-lo, segundo o sumo sacerdote. Então vamos fazer o quê? Vamos apedrejá-lo. Esse era o método quando era para se punir um pecado, ou era para se tratar com uma sentença de condenação. O judeu não crucificava. A crucificação era um estilo de punição totalmente romana, exclusivamente romana. Então, por que eles não fizeram isso, né? Por que já tendo, então, condenado Jesus, eles simplesmente não o apedrejam? Porque os judeus não podiam impor pena de morte sem a autorização romana.
Lembrem-se, Roma era o império. Roma era a mandatária de tudo e de todos, sobre tudo e sobre todos. E lembre-se, né, que Pilatos está em Roma, está em Jerusalém, perdão, porque na ocasião da Páscoa em Jerusalém tem muita gente, e o judeu gostava de dar um trabalhinho nessas épocas com muita gente. Ele queria a libertação da escravatura, né? Ele queria a libertação da opressão e do Império Romano. Então Pilatos está na cidade de Jerusalém e está com a guarda pretoriana exatamente para evitar que qualquer motim aconteça. Então o cenário está todo pronto, Pilatos está bem pertinho, é só ir até ele, até a casa dele, e organizar a execução de Jesus. Eles não podiam matar Jesus sem autorização de Roma, exatamente também para não gerar um moído grande, para não gerar ali uma balbúrdia e tudo aquilo que poderia acontecer. Então, tinha de ter a autorização do governador romano, nesse caso, Pôncio Pilatos. Quando Pôncio Pilatos fala, então, com Jesus, no versículo 2, interrogando, né, se ele era o rei dos judeus, o Senhor Jesus responde, tu o dizes. E aqui o Senhor não está sendo desdenhoso e muito menos arrogante. O Senhor está deixando implícito o seguinte, ó, você está afirmando isso, então, de outras formas, você está reconhecendo isso. Versículo 3. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes? Ou seja, você não vai se defender, você não vai se proteger de nada, você não vai responder às acusações que eles estão fazendo? Vê quantas acusações te fazem. Versículo 5. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. É muito interessante essa expressão, porque qualquer outro estaria ali aos berros tentando limpar a própria barra, né? Porque ele sabia que se Pilatos levantasse o dedinho, ele seria condenado de fato. Então qualquer um estaria ali aos berros tentando, de fato, limpar a barra. E Jesus está calado, Jesus está silencioso, porque ele é o que é, e ele veio para aquilo, ele entrou na cidade de Jerusalém para aquilo, ele passou se preparando os 3 anos de ministério para esse momento, e Marcos faz isso de maneira muito bonita, inclusive, mostra que Jesus, cada passo que dá é um passo mais perto da cruz, então não tem por que se defender, não tem por que preocupar-se demasiadamente com a sua reputação, tentar responder ou calar os seus acusadores. Absolutamente não há essa necessidade. Ele é o cordeiro mudo. Ele é o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Tá? Verso 6. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos. Eu acho que foi ontem ou foi anteontem, não lembro, mas apareceu uma pergunta assim, era a ocasião da festa matar alguém? Não, matar não, mas soltar sim. Tá vendo como Marcos dá esse vislumbre aí da cultura, né? Era por ocasião da festa soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Ou seja, né, o povo poderia pedir, seria apresentado algumas opções e então poderia ser solto. João 18:40 nos dá umas informações interessantes. Então, se você puder abrir aí João, verso 18:40, porque nós sabemos que Marcos, agora no texto, se refere a Barrabás. É ele, é o ladrão que vai ser solto, né? É o criminoso que vão soltar a pedido do povo. Lá em João 18:40, a gente acha a seguinte informação. Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. E João diz, ora, Barrabás era salteador. Lucas 23, 18 e 19 também diz algo mais sobre Barrabás. Em João 18:40, nós temos a informação que ele era salteador, ele era ladrão, né? Só que em Lucas 23, 18, a gente tem mais informação. Olha aí o que diz, ó.
Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Então, além de ladrão, era assassino. É esse que o povo está pedindo para liberarem, para soltarem, que o povo vai pedir, né, para soltarem, e em relação a Jesus, né, em lugar de Jesus, é esse que o povo vai pedir para liberar. Verso 7, havia um homem chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Marcos também nos dá uma informação. Não se sabe ao certo qual teria sido aí esse momento de rebelião, esse momento de revolução, de tentativa, na verdade, de revolução. Uma coisa é certa, o judeu queria se ver livre do império o quanto antes, e vez por outra acontecia ali de aparecer alguém mais afoito, alguém mais revolucionário, tentando brigar e libertar Israel do Império Romano, tá bem? Verso 8. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Olha, Pilato profetizando aí sem saber, né? Pilato profetizando sem consciência. Querem que eu solte o rei dos judeus? E ele, de fato, é o rei dos judeus. Só que é claro que Pilatos aqui está usando uma palavra meio que jocosa, né? Mas é uma profecia, de certa forma, é uma afirmação verdadeira. Ele é o rei dos judeus. Bom, aí o texto diz: pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Está vendo? A maneira como Pilatos está se referindo a Jesus tem a ver a maneira agora como ele está cutucando os religiosos e os invejosos, os sacerdotes que estão rapidamente ali querendo que Jesus morra. Afinal de contas, desde o capítulo 3 tem gente querendo matá-lo, ele é um problema para os seus interesses e ele precisa ser morto o quanto antes. Então, a farsa criada e suscitada ali pelos religiosos da época, pelos sacerdotes, pelo próprio Sinédrio e pelos grupos religiosos de Israel, ficou bem clara para Pilatos. Pilatos teve total noção disso. Pilatos teve uma leitura corretíssima acerca disso. Ainda assim, lavou as mãos. Aí está o pecado de Pilatos, né? Lavar as mãos. Aí, se a gente quiser entrar no campo da especulação, aí tem aquela história assim, né? Mas ele poderia ter acabado com tudo? Poderia. Ele poderia ter falado assim: gente, vai cada um para sua casa, vocês não estão na Páscoa de vocês? Vai terminar a celebração de vocês, solta esse homem aí, acaba com esse negócio. Ele poderia ter feito tudo isso, mas ele preferiu lavar as mãos. Tá bom? 11. Mas estes incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Que liderança perigosa, né? Que liderança perigosa. A própria liderança religiosa, detalhe, que tinha todos os subsídios, todo o aparato para identificar Jesus como sendo o rei dos judeus, a partir do próprio Antigo Testamento. Agora é a mesma liderança que está dizendo: olha, vamos matar esse e vamos soltar aquele. E a população está indo de acordo com a sua liderança. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamas o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Olha, estão pedindo a pior maneira de morrer, ou a pior pena que Roma poderia aplicar sobre um condenado. Roma tinha lá suas maneiras de tratar com amotinadores, com rebeldes, né, com revolucionários. Podia ser a base de chicotadas, a base de algumas punições, né, físicas, né, mas crucificar era para coisa muito assim pesada, era para crimes hediondos, né, era para inimigos de Roma e ainda mais com algumas outras características.
E era sempre uma última instância de julgamento. E eles já estão logo pedindo a pior das piores formas de se punir alguém, de tratar com alguém. Versículo 14, mas Pilatos lhes disse, que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais, crucifica-o. Não tinham o que dizer. Só sabiam, mecânica e adestradamente, gritar, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos está dizendo, vem cá, fala para nós aqui qual foi o pecado dele, fala para nós o que foi que ele fez, a gente quer saber isso. Não tem resposta. Crucifica, crucifica, pronto, acabou. Verso 15. Então, Pilatos querendo contentar a multidão, olha, o segundo problema de Pilatos, né? Primeiro ele faz uma leitura correta da situação, mas mesmo assim age como se não estivesse entendendo nada, age com consentimento. A segunda leitura, o segundo pecado de Pilatos está agora no verso 15, quando diz que ele quer contentar a multidão. Esperar que Pilatos contentasse a Deus, ou agradasse a Deus, impensável. Ele não estava ali, ele não tinha coração para isso, ele não tinha mente para isso. Então ele está ali para fazer algo. E o que ele resolve fazer é, de fato, agradar a multidão, pacificar a multidão. Ele resolve satisfazer os brados da multidão. Só que ele pensa que vai fazer isso de um jeito e vai resolver a bronca. E não vai resolver do jeito que ele está pensando. Por quê? Olha o que ele diz no verso 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. Pronto. Barrabás já está solto, está resolvido, a multidão agora vai se acalmar. E após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Tá? Se eu não me engano, tem um texto, parece que, de Mateus, parece que lá Pilatos manda açoitar Jesus, manda dar umas chibatadas em Jesus, umas chicotadas em Jesus, e depois ele quer soltar, mas mesmo assim a multidão insiste que é para crucificar, não para simplesmente soltar. Tá? Abra aí Mateus 27. Vamos dar uma conferida lá nesse texto. Mateus 27, verso 31. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. É aqui no capítulo de Mateus 27, que ele lava as mãos, né, versículo 24, vendo que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo. Isso era um ato mesmo de dizer, olha, eu não tenho bronca, não tenho participação nisso. Dizendo, estou inocente do sangue deste, entre colchetes, justo, fique o caso convosco. Tá? Volta lá para Marcos, e aí vamos ver lá. O romano tinha, como eu já comentei, além da crucificação, que era o último nível de punir um inimigo de Roma, o judeu tinha também a prática de açoitar, de castigar com chicotadas. E se tinha uma coisa que os romanos tinham, era um armário bem surtido de chicotes. Tinham vários tipos de chicotes, né? Ao que tudo indica, já por estudos específicos, o Senhor Jesus foi chicoteado com um tipo de flagrum, que era um chicote com um cabo bem resistente, com tiras de borracha, e que nas pontas, em cada ponta dessas tiras, tinha um pedaço de metal, uma bola de metal e um pedaço de osso. Os judeus tinham uma contabilidade de chicotadas, para cada crime era uma quantidade de chicotadas, Jesus levou a máxima delas, 39. E tem um detalhe, né? Você imagine aí levando chicotadas nas costas, nas pernas, na cabeça, onde pegasse, né?
E aí o flagrum, o chicote, ele tinha essa dinâmica, né? Ele tinha essa intenção mesmo. Ele tinha sido criado, tinha sido pensado para promover isso. As bolas de metal, com a força do golpe, elas adentrariam a pele e, ao mesmo tempo, com a ponta do osso em cada ponta do chicote, quando esse chicote era puxado, então ele vinha dilacerando a carne, ele vinha tirando pele, carne, músculos, tudo, a ponto de deixar ossos à amostra. Né? De acordo com o Josh McDowell, no livro Evidências da Ressurreição de Cristo, esse teria sido o chicote com o qual Jesus foi chicoteado, tá? Com o qual ele foi punido. Não foi nada fácil a vida do Senhor nesse momento. Mudo, sem reclamar. Igual a gente, quando encrava uma unha, que a gente não reclama. Verso 16. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram. Pretório aí, gente, não é o local da guarda, mas pretório é o local da morada do governador romano, né, no caso Pilatos, dentro de Jerusalém. Era uma coisa suntuosa, né? Era a residência oficial dele. Lembrem-se que Pilatos não morava em Jerusalém, Pilatos morava em Roma. Mas como ele era o cara responsável por aquela região, por determinação imperial, então nessa época da Páscoa ele está lá e ele está na sua fortaleza, ele está no seu palácio. 17. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Bom, vamos novamente para o Josh McDowell, né? Essa maneira de tratar em Jesus, né, com a púrpura e com a coroa de espinhos, era uma forma satírica, uma forma pejorativa, jocosa, de mexer com ele, de humilhá-lo. Era uma forma de expor ao ridículo, porque a cor púrpura era a cor dos reis, e a coroa simbolizava o monarca. Só que para ele dão uma vestimenta púrpura, não se sabe qual foi a provisão dela, mas lhe dão uma coroa de espinhos. Curioso de acordo também com o Josh McDowell, vale muito a pena a leitura desse livro. É que eu não sei onde está o meu, mas eu poderia mostrar a capa, mas já mudou a capa, então procurem aí por Evidências da Ressurreição de Cristo. Josh McDowell. Nesse livro ele conta que, de acordo com uma turma de estudiosos, esses espinhos que foram usados para tecerem essa coroa, né, para produzirem essa coroa, era de uma planta muito, muito assim comum, muito própria daquela região, própria de Jerusalém, e que era um tipo de espinho que, quando a pessoa tinha contato com ele, né, perfurava o dedo, a perna, o pé, ele soltava uma gotícula de substância ali, tóxica. Bom, quem já teve a oportunidade triste, né, de tocar em urtiga, sabe aí que tem urtiga que você toca, dá aquela sensação de coceira, de queimor na hora e tudo bem, mas tem umas que são mais agressivas que a outra, porque ela solta uma toxina mais pesada que a outra, ou solta uma quantia mais que a outra, dependendo da exposição, né? Eu me lembro de uma vez de ter tocado em ortiga com o meu pé, eu tive até que tomar um antibiótico, porque ficou ruim mesmo. E essa coroa de espinhos foi produzida com um tipo de planta cujos espinhos possuíam essa toxina, e era rapidamente o inchaço, a contaminação com a pele. Então vocês imaginam, né, quando essa coroa é colocada na cabeça do Senhor Jesus, imediatamente toda a sua cabeça, ela começa a inchar e supurar. Não foi simplesmente colocar uma coroa de espinhos e esses espinhos perfurarem a pele, o que por si só, obviamente, já seria muito doloroso. Mas elas soltavam essa toxina, e a reação, né,
era de inchaço e infecção, então supurava. E se você começar a entender esse negócio, se você começar a imaginar essa cena, né, costas, pernas, cabeça toda perfurada e rasgada por causa do chicote, corpo que apanhou com murros, o corpo que levou cuspe, a maneira mais nojenta e odiosa de se tratar um judeu na época, a coroa de espinhos e o rosto todo inchado e deformado, as costas rasgadas por causa do chicote. Então, se você começar a pensar em tudo isso, aí eu sugiro você agora ler Isaías 53, quando o profeta diz que ele não tinha beleza nem formosura. Eu já vi algumas pessoas dizendo que, a partir daquele texto, que Jesus não era bonito. Ele não era lá um Gianecchini da vida, ele não era um Brad Pitt da vida, né? Ele era feio, fisionomicamente falando. Nada a ver. O que estava pregado na cruz, talvez era considerado como qualquer coisa, menos como um ser humano. Então, quando Isaías 53 fala que ele não tinha beleza nem formosura, que as pessoas escondiam o rosto porque não aguentavam ver aquilo, é aquela reação de que algumas pessoas têm quando vê um pouquinho de sangue em algum machucado, já tiram o rosto porque elas preferem evitar o contato visual para não ter nenhum problema. Olhar para Jesus na cruz era uma coisa terrível, porque estava todo dilacerado. Tá? Bom, então as coroas de espinhos, tá. Verso 18. E os saudavam dizendo, salve, rei dos judeus. Tirando onda, né? Jocosamente, parodiando com o Senhor Jesus. Da mesma maneira que dizia-se no passado Ave César, agora estão dizendo Ave Christus, né? Ave Jesus, né? 19. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Olha que interessante. Estão, que ato paradoxal, né? Estão matando o rei dos reis, mas ao mesmo tempo estão adorando o rei dos reis. Ainda que de maneira jocosa, mas estão demonstrando ali o que deveria ser feito, né? Verso 20, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, com o fim de o crucificarem. Bom, alguém de vocês poderia perguntar assim, pastor, mas tudo isso foi o que mais machucou Jesus? Será que as chicotadas realmente machucaram Jesus? Será que as cusparadas, os socos, as pauladas, a coroa de espinho que lhe deformou o rosto, será que foi exatamente isso que mais causou sofrimento a Jesus? Eu diria para vocês que não. Eu diria que o que mais causou sofrimento no Senhor foi a incredulidade e a rejeição do seu povo. Esse é o ponto X da questão. Essas outras agressões físicas, tanto dos judeus como pelos romanos, essas agressões físicas, verbais, elas são apenas a ponta do iceberg. A incredulidade e a rejeição foram, de fato, os piores golpes que o Senhor Jesus recebeu. O Evangelho de João deixa logo claro isso no início, quando diz, ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Tá? Bom, vamos lá. 21. Obrigaram a Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Veja, irmãos, quando fala aqui de carregar a cruz, não está falando de carregar a cruz toda, tá? Não é a cruz toda. Eu gosto de ver essas encenações da época da Páscoa. Tem umas muito interessantes no YouTube, pessoas tentando defender Jesus. Não sei se vocês já viram. Teve uma que eu vi hoje, ele está lá crucificado, o soldado, o ator que faz a parte do soldado romano, vai lá e finge, né, espetar a lança, e quando ele está espetando a lança, vem um cara por trás com um capacete, dá na cabeça dele, que quer salvar Jesus, né? Tem outras muito interessantes, mas aqui no caso, veja, essas encenações, às vezes, elas colocam
o ator ali, né, representando Jesus, carregando uma cruz toda, tanto a estaca horizontal quanto a estaca vertical. Não era isso que acontecia, tá? O que acontecia era carregar apenas a estaca horizontal, que já era pesada para burro, tá bom? Não vamos achar que, então tá fácil, então tá leve. Bom, se para um verdadeiro e justamente condenado ela já era pesada, imagine para um injustamente condenado, ela era muito mais pesada. Então, nesse ponto, quando o Senhor está levando a cruz, ele, então, é solicitado que alguém ajude. Bom, isso é muito simples de entender. O Senhor está extenuado. Ele passou a noite sendo julgado, acusado, desdenhado, golpeado, e ainda pela manhã ele recebe mais golpes físicos, ele não dormiu, ele está extenuado, ele está dilacerado. Então, é dito para que este Simão Cireneu carregue a sua cruz, ajude-o, melhor dizendo, a carregar a cruz. Era uma exigência de Roma que o crucificado, de fato, carregasse a sua cruz. Era uma exigência, ele carregasse o patibulum. Esse era o nome da estaca que ficava na horizontal, com a qual ele era pregado e os braços abertos, tá? Patibulum. Era pesado, não era nada leve, não era coisa de 10, 20 quilos, não era ripa, era tora mesmo, tá? E nesse caso, o homem que é solicitado, então, que leve a sua cruz, é porque o Senhor não tem a mínima condição de carregar a sua própria cruz. Alguém o tem que ajudar, tá bem? Vamos lá agora, versículo 22. Agora vem aí a parte boa. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. A gente vai ver, então, já. Lugar da caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Bom, interessante, né? Essa primeira bebida que dão para o Senhor Jesus, ele não toma, porque ela tinha efeito anestésico. Ela tinha efeito, além de anestésico, ela tinha efeito alucinógeno. Tirá-lo um pouquinho ali da realidade, e ele não bebe porque ele quer, ele precisa, por decreto divino e por voluntariedade sacrificial e redentiva, ele tem de passar por aquele momento da maneira mais consciente possível. Ele tem que estar consciente da dor, ele tem que estar consciente do desdém, ele tem que enfrentar tudo aquilo conscientemente, inclusive o próprio distanciamento do Pai, ele tem que experimentar tudo isso conscientemente, tá? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, eu queria fazer isso com vocês, eu acho que é Mateus, vamos lá, vamos conferir aqui, Mateus, acho que capítulo 27, deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus, não vai ser Mateus 27. Deixa-me lembrar se é João. Bom, não, acho que não é João, não. Cadê? Pode ser João. João 19. Vamos dar uma olhadinha lá. Não. Bom, se não é Mateus, se não é João, então vai ser Lucas. Tenho certeza. Agora eu tenho certeza. Lucas, muito bem. Lucas, capítulo 23. Olha só que interessante. Tá? Lucas, capítulo 23, também é o texto correlato, o texto sinótico, perdão, da crucificação. E
Olha o que diz aí no versículo 34. Não, 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. A maneira jocosa, né? Desdenhosa. 36. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe. Tá bom? O interessante é que quando se fala aqui da morte de Jesus, Marcos registra que o que foi oferecido para Jesus beber e ele não bebeu, a ideia era exatamente porque ele precisava estar consciente da morte, ele precisava estar consciente de experimentar todo o desdém, a rejeição, as dores e assim por diante do que estava acontecendo. Ele não podia cair naquela questão do alucinógeno. Agora, Lucas diz, e também Mateus, versículo 27, 48, fala do vinagre. E o vinagre ele bebe. Já tinham reparado nisso? Quando lhe dão mirra com fel, ele não bebe, porque isso era uma mistura, mirra com vinho ou mirra com fel, ele não bebe, porque isso era uma mistura alucinógena, lhe tiraria a consciência. Mas quando lhe dão vinagre, ele bebe, porque o vinagre ajudaria a estender a sua sustentação, a estender a sua condição para enfrentar o sacrifício, para entregar o sacrifício. Então, um tipo de bebida ele rejeita porque ele não quer perder a consciência. Outro tipo ele aceita porque isso lhe aumenta mais a condição de estar na cruz e entregar o sacrifício a Deus, a si mesmo como sacrifício a Deus. É curioso esses dois pontos aí, porque um tem a ver com a retirada da consciência, enquanto o outro tem a ver com o esticar, o prolongar da consciência, da vida e da consciência para entregar o sacrifício ao Senhor Deus. Versículo 24, Mateus, eu voltei para Marcos, né, 15, 24. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sortes para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira, quando o crucificaram, isso era cedo. E por cima estava em epígrafe a acusação, rei dos judeus. Esta epígrafe, no outro evangelho, é dito que foi escrita em 3 línguas, latim, grego e hebraico, para que todos pudessem, de fato, ver por que ele tinha morrido, qual era a acusação. Só que, na verdade, é uma plaquinha reveladora, né, profética. Ele é, de fato, o rei dos judeus. E ele morreu por isso. Por ser o rei do judeu, um rei rejeitado, um rei abandonado, um rei que, quando entregue para o seu próprio povo, o povo fez o que fez. 27. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. A tradição católica dá nomes, né, para esses 2 ladrões. A tradição católica vê os nomes deles, né, parece que é Gestas e Gerson e Dimas, né, mas isso vem de um livro apócrifo, vem de um livro gnóstico, inclusive. Não interessa para nós os nomes, tá? Cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Morreu ao lado de ladrões, crucificado, morto como ladrão. Como tal, né? Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salve-te a ti mesmo, descendo da cruz. Ainda assim, o povo desdenhando, né? De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Bom, Marcos aqui generaliza, mas Lucas explica que um insultava e o outro reconhecia que ele era justo.
Chegado a hora sexta, já estou no versículo 33, chegada a hora sexta, meio-dia, né? Houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, isso significa 3 horas da tarde, de meio-dia às 15, de 12 às 15. À hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, palavras em aramaico, procedentes do Salmo 22:1, tá? Que é essa ideia do salmista, né? Lá no o Salmo 22:1 é tratado como salmo messiânico, e Jesus agora repete as suas palavras no momento da sua morte. Que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus realmente não só sentiu, como de fato ele experimentou um real e verdadeiro abandono do Pai. O Pai o abandonou neste momento, o Pai virou-lhe o rosto, e o Pai despejou, o pior de tudo, o Pai despejou sobre ele a sua ira contra a humanidade, contra o homem, contra o pecador, que Cristo veio morrer por ele. Lá no Getsemane, quando Jesus ora e diz assim, meu Deus, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero e sim o que tu queres. Gente, Jesus não estava com medo de morrer. Jesus não estava com medo de deixar esse mundo, como muitos de nós temos, e que graças a Deus, conforme o Espírito de Deus, ele nos santifica dia após dia, ele vai nos desmamando deste mundo, né? Vai enfraquecendo os nossos vínculos, enfraquecendo os nossos laços com este mundo, e então ele nos prepara para si mesmo, né? Para nos tomar para si mesmo, ou como um fruto, ele nos prepara para nos colher, como quem pega um fruto pronto, né? Ele nos prepara para colher. Jesus não estava com medo da morte, Jesus estava temendo e já experimentando o peso da ira de Deus sobre ele. Na cruz, a ira de Deus derramada sobre ele foi a cruz derramada sobre muita gente. Ele está ali morrendo como o Cordeiro de Deus, lá do Êxodo 12, que morria para as famílias não morrerem. Ele está como este Cordeiro de Deus, que depois de 3 ocasiões, uma no capítulo 11 e 12, e 2 de maneira formal e judicial, pelos judeus e pelos romanos, é constatado que ele não tem defeito, ele não tem pecado, ele não tem crime algum, então ele está ali morrendo no lugar de pecadores, substituindo os pecadores. É por isso que a gente fala que a morte de Cristo, ela é sacrificial, ela é substitutiva. Eu gosto muito de enfatizar que a gente precisa entender uma questão. Abra sua Bíblia em Romanos 5:8. A gente precisa entender uma questão aqui. Para olhar para a cruz a partir desse texto de Romanos 5:8 e, claro, pelo relato da cruz também. Então, abra sua Bíblia em Romanos 5:8 e eu quero ler um texto para vocês aí, que está no verso 8, 5:8. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, foca nessa expressão, morrido por nós. Eu gosto desse texto, eu amo esse texto, mas eu acho que ele deveria e poderia ser melhor traduzido a partir de uma partícula grega que está aí no texto. A partícula é a palavrinha hiper, que se você quiser entender como é, Hyper. Sabe a palavrinha hipermercado? Tá? Hiper. Essa palavra grega, ela não dá lugar apenas de algo favorável, algo favorecido, mas ela dá a ideia de algo substituído.
Então, o versículo 5, 8 de Romanos deveria ser: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Antes de sermos favorecidos pela morte de Cristo, nós fomos substituídos pelo próprio Cristo. Antes das famílias no Egito serem beneficiadas, favorecidas pelo sangue que foi passado nos umbrais e nas vergas das portas, as famílias foram substituídas pelo Cordeiro. O Cordeiro morre para as famílias não morrerem. O Cristo Jesus morre para os eleitos não morrerem. É substitutiva. Agora, pense comigo. Por que ele grita, me desamparaste? Porque ele está carregando o pecado que não é dele. Ali ele está se fazendo pecado e pecador. Pecado e pecador merecem justamente a ira de Deus. É isso que ele está recebendo. A ira de Deus na cruz do Calvário. Por isso, o seu brado de desamparo, o seu brado de abandono, porque agora o Senhor não o visita, o Senhor despeja sobre ele toda a sua ira. E pensar nisso é um desafio para a nossa mente, afinal de contas, nossa mente é miudinha do tamanho de um grão de feijão. Mas eu queria que você imaginasse o seguinte, imaginasse não, entendesse isso. Quantos pecados precisamos cometer para nos tornarmos dignos de uma condenação eterna? Um pecado. Um pecado só. Nós não precisamos pecar durante 10 anos, 20 anos, 80 anos, 100 anos. Aquele exercício que alguns propõem, especialmente da tradição católica, uma pessoa que viveu 80 anos pecou muito mais do que uma pessoa que viveu 20 anos. Afinal de contas, ela viveu mais. Não precisa ir por esse caminho. Um pecado basta para que nós sejamos dignos, condenados como réus de juízo eterno. Então, quando nós falamos que Deus derrama sobre Jesus a sua ira, irmãos, ele derrama a sua ira eterna na cruz. Por isso que, para suportar e enfrentar a ira de Deus, só sendo Deus encarnado. Só Deus para satisfazer Deus. Homem nenhum aguentaria isso. Ser humano nenhum teria condições e aguentaria isso. Então, quando a gente pensa em despejar, né, e às vezes essa palavra não ajuda muito, mas é a que eu consigo achar. Não é pegar um balde cheio, despejar e acabou. Mas é como se um balde fosse despejado e nunca mais fosse retirado da cabeça da pessoa. O inferno é isso, é o despejar eterno da ira de Deus sobre a vida e consciência. Então, Cristo na cruz experimenta o inferno, a condenação eterna na cruz do Calvário. Tá? Deus meu, por que me desamparaste? Os desdenhosos estão achando que ele está chamando por Elias. Verso 36. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre. Estava aqui em Marcos. E pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Ele toma o vinagre para prolongar ainda mais a sua vida. Logo, a sua oferta de sacrifício. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Nós somos informados por outro evangelho que o que ele expira aqui é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Né? Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Esse é o link, esse é o brado que Jesus, então, dá pela última vez na cruz do Calvário. A gente tem depois a questão dos brados de Jesus, né, que são um total de 7 falas, de 7 pronunciamentos da cruz. Isso a gente pode estudar numa outra ocasião. Versículo 38. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Vejo muito significado nisso. Afinal de contas, essa cortina
pesadíssima que estava dentro do templo não é rasgada de baixo para cima, mas de cima para baixo. Ele abriu o caminho para nós em relação a Deus. Ele não só abriu o caminho, como nos dá segurança e acesso. Certeza de acesso à presença de Deus. Onde quer que estejamos, onde quer que formos, o véu está rasgado. O véu que fazia a separação, né, entre o lugar santo e o santo dos santos, dentro da estrutura do templo. Depois desse véu ficava a Arca da Aliança e somente o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, indicando que ele está entrando na presença de Deus, e ele tinha toda uma ritualística preparatória para aquilo. Quando diz o texto agora que o véu se rasgou, o caminho está aberto. O sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, entrou para abrir caminho para nós. 39, o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Até na sua morte ele salva pessoas, né? 40, estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, essa era a conhecida Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Estavam ali o tempo todo com o Senhor, acompanhando e aguardando, né, o desfecho de tudo, vendo o que estava acontecendo. Essa Maria, mãe de Tiago, aí é a Maria, mãe de Tiago, filho de Alfeu, não é o Tiago, irmão de Jesus, e também não é o Tiago, irmão de João, é o Tiago, filho de Alfeu. No colegiado apostólico tinham 2 Tiagos, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e Tiago, filho de Alfeu. Era esse, né? E ao que tudo indica, a Salomé, que está sendo mencionada aí no texto do verso 40, era a esposa do próprio Zebedeu, ou mãe de Tiago e João. E aí vem o último momento da sexta-feira, que é ao cair da tarde, né, finzinho já da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Sábado não se fazia nada, né, sábado não se mexia com nada, sábado era o dia da guarda do judeu. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Olha, essa expressão aqui, ela distingue Arimateia das expectativas messiânicas, das expectativas do reino de Deus. Indica que esse José de Arimateia era um crente em Cristo. Ele não esperava o reino nas expectativas do fariseu, do escriba, do saduceu. Ele esperava o reino de Deus na perspectiva já de Cristo Jesus, tá? E aí diz o texto que ele se dirigiu resolutamente a Pilatos, né, e pediu o corpo de Jesus. Ele, na verdade, se oferece para sepultar Jesus, porque, literalmente, Jesus não tinha onde cair morto. E tem um detalhe, irmãos. Eu assisti um filme outro dia, muito interessante, por sinal, chamado Ressurreição, que trata a história de um soldado romano que botou na cabeça de ir atrás do corpo roubado de Jesus. Vale muito a pena ver o filme. E uma coisa que me chamou a atenção naquele filme é a maneira como os crucificados eram tratados. E era exatamente, de fato, mesmo aquilo que está no filme. Os crucificados, quando eles eram tirados da cruz, eles não eram sepultados, porque se eles morreram como crucificados, indica que eles não tinham nem onde cair morto. Então eles eram tirados da cruz e jogados em qualquer canto. Inclusive jogados para abutres e cães selvagens devorar o corpo. Com o Senhor Jesus aconteceria isso, mas José de Arimateia oferece o sepulcro e o sepulta naquela ocasião. Tá? 45. Após certificar-se pela... Estou no 15:45.
Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Essa informação está no final do 44. Tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. De fato, ele morreu. No outro evangelho, Lucas, nós somos informados que o centurião espeta o lado de Jesus, né, e sai sangue e água dele. 46. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol. Detalhe, o que aconteceria se Jesus ainda estivesse vivo no finzinho da tarde? Ele teria suas pernas quebradas, para que aquilo não desse sustentação para ele, mesmo pregado na cruz, continuar respirando. Como ele não teria a sustentação das pernas para poder fazer o movimento de encher os pulmões, as pernas, nesse caso, ajudavam, né, davam uma sustentação, então ele não conseguiria fazer isso, então ele morreria antes da virada da sexta para o sábado, porque no sábado ninguém poderia mexer com ninguém na cruz, e não podia um crucificado passar de sexta para sábado, na lei judaica. Então, por isso, era quebradas as pernas, só que nós somos informados pelo outro evangelho que ele não teve as suas pernas quebradas exatamente como cordeiro inteiro, né? Ele não foi um cordeiro quebrado, ele morreu por crucificação injusta, mas não por ter sido quebrado pelo homem. 46. Este, baixando o corpo, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo. Para os católicos é o santo sudário. Sem chance. Que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Tá? Jesus só foi sepultado num túmulo, numa caverna, numa tumba, porque Arimateia cedeu esse espaço. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. E assim termina a sexta-feira com a morte e o sepultamento do Senhor Jesus. A maneira jocosa, desdenhosa, com a qual ele foi tratado, o Cordeiro de Deus, que não tinha pecado algum, que ficou verificado, que ficou diagnosticado, que ficou assim muito explicitado para todos, não tinha defeito, não tinha mácula, não tinha mancha alguma, logo ele estava de fato credenciado para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele estava ali para isso naquele momento, para morrer na cruz como Cordeiro de Deus, mudo perante os seus tosqueadores, perante o matadouro, e ele morre a morte, o estilo de morte mais violenta e brutal que qualquer ser humano poderia resistir. Ele morre da pior maneira possível, pelos moldes de execução romana, que executavam os piores dos piores em crucificação. Tá bem? É isso. Se tivermos perguntas, comentários,